Oi, pessoal. Nesse vídeo eu vou definir os processos adiabáticos em geral e vou encontrar uma equação para o processo adiabático do gás ideal relacionando as variáveis pressão e volume, ou pressão e temperatura, ou temperatura e volume. O processo adiabático pode ser definido bem simplesmente. Ele é um processo que não troca calor, então qualquer sistema físico que não está trocando calor, ele está efetuando um processo adiabático. Não troca calor em qualquer instante. Então, o dq, qualquer troca infinitesimal de calor, é nula. Essa aqui é a definição do processo adiabático, qualquer. Agora, se eu usar a primeira lei da termodinâmica, isso aqui implica que a variação da energia interna de qualquer sistema, ela se dá simplesmente pelo trabalho realizado pelo sistema. Isso é menos dW. Se for um fluido e ele está em um processo quase estático, sem atrito, como a gente discutiu no vídeo sobre o trabalho reversível, eu posso escrever esse trabalho como PDV. Então, fluido em processo quase estático e sem atrito, então dW é PDV, a pressão vezes a variação do volume, e nesse caso eu tiro que variação da energia interna nesse processo adiabático é igual a menos PDV. Um exemplo de sistema onde ocorre esse processo adiabático é, por exemplo, quando você pega um spray, suponha que acabou já o líquido desse spray, do desodorante, e sobrou só aquele gás, e aí você aperta tudo aquele spray até sair todo o gás, e ele sai rapidamente. Se você prestar atenção, o recipiente vai esfriar um pouco. A gente pode explicar isso através de um processo adiabático. Como aquele gás está se expandindo rapidamente, ele não tem tempo de trocar calor com o meio externo. Então, esse processo ocorre tão rápido que ele é adiabático. Se o processo é adiabático, o dq é igual a zero, e, portanto, a variação de energia interna é menos o trabalho. O gás está expandindo, o trabalho que ele está realizando é positivo. Então, o lado direito dessa equação aqui vai ser um número negativo. O dW é positivo, mas tem um sinal de menos aqui, vai dar um número negativo. Então, a energia interna daquele gás que está se expandindo está diminuindo. E a gente viu que a energia interna do gás ideal, ela só depende da temperatura. Ela é proporcional à variação de temperatura. Se a energia interna diminui, significa que a temperatura desse gás está diminuindo. E é o que a gente observa se a gente prestar atenção nesse processo. A gente pode fazer um processo parecido, mas de certa maneira ao contrário também. Quando a gente enche o pneu da bicicleta com a bomba e a gente vai bombeando o ar rapidamente lá para dentro do pneu, e também, se a gente prestar atenção, a gente vai notar que o pneu vai esquentar. Por quê? Porque a gente colocou ar ali dentro, aumentou a pressão ali dentro, comprimiu o ar e fez isso rapidamente, de modo que não deu tempo do gás que está ali dentro do pneu trocar calor com o meio externo. Então, esse é um processo adiabático. Só que nesse caso agora, o trabalho realizado pelo sistema, que é o gás, foi negativo. O sistema foi comprimido ali dentro do pneu. Então, esse dW aqui é negativo. Com esse sinal de menos, vai dar algo positivo na direita. Então, a variação da energia interna do gás que foi bombeado para dentro do pneu foi positiva. Se a gente está considerando isso um gás ideal, a gente sabe que essa energia interna só depende da temperatura. Então, se a energia interna aumentou, a temperatura vai aumentar. E, de fato, é o que a gente observa. A temperatura do pneu vai aumentar. Bom, vamos considerar agora o que acontece se eu tiver um gás ideal. Então, se eu tenho um gás ideal, realizando um processo quase estático e sem atrito, eu tenho essa equação aqui, du igual a menos pdv, mas para o gás ideal, eu sei que esse du é o número de mols
a capacidade térmica a volume constante, a variação da temperatura. Para qualquer processo, vai ser essa expressão aqui. A gente viu esse resultado quando a gente discutiu energia interna do gás ideal. Então, vou trabalhar com essa igualdade aqui. Vou trabalhar com... Vamos considerar que a gente tem 1 mol de um gás ideal. Esse N vai ser irrelevante, tem 1 mol. Então, vale CV dt igual a menos P dV para 1 mol. E nessa equação aqui eu tenho muitas variáveis. Eu tenho pressão, tenho volume e tenho temperatura. Eu tenho que eliminar alguma delas. Lembrando que isso aqui é para o processo adiabático. Vamos eliminar a temperatura inicialmente. Que equação eu posso usar para eliminar a temperatura dessa equação aqui? Por enquanto, a única equação que a gente tem, que a gente não usou ainda, foi a lei dos gases ideais. A gente já usou a primeira lei da termodinâmica. Agora vamos usar a lei dos gases ideais. Se eu estou com 1 mol, eu sei que pressão vezes volume igual a constante vezes temperatura, em Kelvin. Eu quero dt, então eu vou tomar a diferencial dessa equação aqui. Diferencial do lado esquerdo, d de PV, igual ao diferencial do lado direito, d de RT. O diferencial desse produto, aqui o P e o V podem variar. Eu não sei ainda como eles variam, então assumo que eles podem variar. E essa diferencial vai ficar P dV mais V dP. Do lado direito, o R é uma constante, então vai sobrar R dt. Daqui eu tiro o dt que eu quero jogar nessa expressão aqui. Então, dt é igual a 1 sobre constante R, P dV, mais V dP. Vou pegar essa expressão e jogar nessa equação aqui. Então, CV dt vai ser CV vezes tudo isso. CV sobre R, P dV, mais V dP, igual a menos P dV. Observem que a gente eliminou a temperatura. Sempre que eu tiver uma equação envolvendo 3 variáveis, por exemplo, pressão, volume e temperatura, e eu quiser eliminar uma delas para o gás ideal, eu uso a lei dos gases ideais. Bom, dá para juntar esse termo aqui que depende de dV com esse termo que depende de dV. Vamos reescrever então essa equação assim. Multipliquei ela por R. Aí, quando eu passar esse termo para a direita, eu vou ficar aqui do lado direito com... Vamos colocar o P dV em evidência. Vamos deixar o menos aqui. Aí vai ter o R, que eu passei multiplicando. E esse termo CV, P dV, vai passar lá para o outro lado com o sinal de menos. O menos já está aqui. Então, mais CV. Vai sobrar apenas CV, V dP. E a gente viu também que CV mais R é justamente CP. Então, essa equação ficou CV VDP igual a menos CP PdV. Essa equação é fácil de resolver. Eu tenho duas variáveis, volume e pressão, e eu consigo separar, colocar tudo que depende de volume de um lado, tudo que depende de pressão do outro lado, e eu integro dos dois lados. O que é constante, eu não preciso me preocupar. A gente viu também no vídeo sobre cálculo das capacidades térmicas do gás ideal, que essas capacidades Cp e Cv são constantes. Eu estou excluindo os casos onde eu vario muito a temperatura de modo a congelar certos graus de liberdade da molécula. E aí, portanto, o Cp e o Cv vão ser constantes. Revejam o vídeo onde eu faço o cálculo dessas capacidades térmicas. Então, vou escrever assim. Vou dividir tudo por Cv. Então, do lado direito, eu vou ter menos Cp sobre Cv. Tenho que juntar os termos que dependem de pressão e os termos que dependem de volume. Então, aqui no lado direito, eu vou deixar
dV e vou dividir por V. E do lado esquerdo vai ficar dP e vou dividir por P. Para não ficar carregando esse CP sobre CV, vamos definir gama como sendo CP sobre CV. Esse gama tem vários nomes, vamos chamar de um dos possíveis nomes de coeficiente de expansão adiabática, ou simplesmente constante adiabática, ou coeficiente adiabático. Lembrem que CP é CV mais R. Isso significa que esse gama vai ser sempre maior que 1 para qualquer gás ideal. CP é CV mais R para o gás ideal. Guardem essa equação aqui, que ela vai ser extremamente útil. Em muitos problemas que você vai ter que encontrar calor, trabalho, variação de energia interna de um gás ideal, talvez eu não dê qual é CP e qual é CV, mas eu posso dar o gama. E tendo o gama e usando essas equações aqui, vocês podem descobrir quem é CV e depois também o CP. Lembrando que CP é CV mais R. Então essa é uma equação que a gente tem que guardar. Vou reescrever essa equação aqui. dP sobre P igual a menos gama, dV sobre V. Integro dos dois lados. Integrei aqui. Na integral da direita eu já posso tirar o menos gama para fora, ele é constante. Começo de um volume inicial, ou um volume qualquer VA. Vou até um volume qualquer VB. Quando eu estiver no volume VA, eu tenho a pressão PA. E quando eu estiver no volume VB, eu tenho a pressão PB. Essas duas integrais vão dar logaritmos. Não preciso me preocupar com módulo. Tanto pressão quanto volume são sempre positivos. Então, daqui eu tiro que ln de PB sobre PA é igual a menos gama ln de VB sobre VA. Tomo a exponencial dos dois lados para eliminar esse logaritmo. E eu tenho, portanto, que PB sobre PA é igual. Aqui eu vou passar esse menos gama aqui para dentro do logaritmo. Então ele aparece como ln de VB sobre VA na potência menos gama. Então o sinal de menos eu vou inverter a fração, eu elimino ele. VA sobre VB na gama. Tudo isso dentro do logaritmo. Aí quando eu tomar exponencial aqui, eu vou ficar só com esse parênteses. VA na gama sobre VB na gama. Essa aqui é a equação para o gás ideal no processo adiabático. Então, seja qualquer processo adiabático, ou seja, um processo sem troca de calor para o gás ideal, desde que ele seja feito de maneira quase estática, o gás ideal vai respeitar essa relação aqui, entre pressão e volume. Tem outras maneiras de escrever, a gente pode escrever assim também. Pressão em A, volume em A, onde A é um estado qualquer, o volume na potência gama, é igual a pressão no estado B qualquer, volume em B na potência gama. Mesma equação. Agora notem que se A e B são estados arbitrários ao longo desse processo adiabático, essa equação implica que a combinação pressão vezes volume na potência gama dá sempre o mesmo valor ao longo desse processo adiabático. Então, outra equação equivalente aqui é assim: pressão, volume na gama igual a constante. Aí, para cada processo, para cada gás, o valor dessa constante pode mudar, mas essa combinação aqui vai ter sempre o mesmo valor para um dado processo, para um dado gás. Qualquer uma dessas três equações aqui a gente usa para descrever esse processo adiabático. Se eu tiver um processo adiabático e eu não tenho pressão, por exemplo, ao longo desse processo, tenho volume e tenho temperatura. Então, como é que eu elimino a pressão
dessas equações aqui? Vamos pegar essa última equação aqui. Basta usar a lei dos gases ideais. Eu sei que PV igual a nRT, aqui é geral para o gás ideal. Se eu quiser eliminar a pressão, eu isolo a pressão dessa equação. Pressão igual a nRT sobre V. E jogo nessa equação aqui. Então, nRT sobre V, V na gama, igual a constante. R é constante, a gente está assumindo que o número de mols é constante. Então, daqui eu tiro que temperatura, dada em Kelvin, volume do gás ideal na potência gama menos 1, é constante ao longo da diabática. E se ao invés de eliminar a pressão, eu quiser eliminar o volume, eu vou isolar o volume aqui da equação dos gases ideais. Volume igual a nRT sobre pressão. E vou jogar nessa expressão aqui do processo adiabático. Então, pressão nRT sobre P, tudo na gama, é uma constante. E daqui eu tiro que temperatura na potência gama sobre pressão, aqui vai sobrar gama menos 1, é igual a uma constante. Eu passei o NR para o outro lado. Cuidado, essas constantes, essa que aparece aqui vai ser diferente dessa, que vai ser diferente dessa. Mas isso não importa. O que importa é que essa combinação aqui, ou essa combinação aqui, ou essa combinação aqui, tem o mesmo valor ao longo desse processo adiabático. Qualquer uma delas descreve o processo adiabático para esse gás ideal. Na maioria dos casos, a gente vai estar no diagrama PV, a gente vai querer essa equação aqui. É útil também saber desenhar essa equação no diagrama PV. Então, no diagrama PV, eu tenho isso aqui. Pressão, volume, aqui está a origem. E aí eu tenho que botar essa equação. P é igual a constante sobre V na gama. Eu tenho que esboçar o gráfico de 1 sobre V na gama. É um gráfico assim. Cuidado, não é uma reta. Isso aqui é para ser o gráfico do processo adiabático. Vai com 1 sobre V na gama. Lembrem que esse gama é maior que 1. Se eu tiver que postar nesse mesmo diagrama uma isoterma, a isoterma ela vai com 1 sobre V na potência 1. Então, ela cai um pouco mais lentamente que esse gráfico aqui, um pouco menos acentuado. Vai fazer algo assim. Ela decai mais suavemente, mais devagar que a adiabática. Então, aqui em amarelo tem uma expansão isotérmica, em branco uma expansão adiabática. Essas curvas podem se cruzar, porque elas são descritas por funções diferentes. Essa aqui é 1 sobre V. Um outro detalhe aqui, se eu pegar essa última equação aqui para o processo adiabático envolvendo temperatura e pressão, pego essa equação e elevo os dois lados da igualdade na potência 1 sobre gama. Aí eu ainda posso escrever isso aqui assim. T na potência 1, eu elevei na 1 sobre gama. E aqui embaixo vai ficar P na gama menos 1 sobre gama. Tudo isso igual a uma constante. Vai ser uma nova constante, diferente dessa. Certo? Então tá, pessoal. Nesse vídeo eu vou parar por aqui. E aí no próximo vídeo eu começo a falar sobre máquinas térmicas. E aí eu faço exemplos onde a gente vai usar explicitamente esses processos adiabáticos. A gente vai colocar a mão na massa. Tá? Então até lá, pessoal.